Salve galera do Cartola Live, tudo bem com vocês? Gente, recadinho rápido importante, se inscreva no nosso canal, siga a gente também no Instagram, no @Cartola Live, é lá onde vai ter todas as nossas lives, todos os times atualizados postados para vocês, e também dá uma olhadinha no nosso vídeo da rodada número 9, o vídeo de dicas, o vídeo que vocês mais pedem, e lembrando que esse vídeo vai ser o último antes da Copa América, então se liga aí. O vídeo de dicas, o último antes da Copa América. Então vamos dar uma olhadinha no que a gente tem para essa rodada. Em relação ao esquema tático que a gente tem para essa rodada, tem alguns laterais interessantes, então sugiro sim 4-4-2, 4-3-3. Como que a rodada, na última rodada, teve muito SG, às vezes pode continuar tendo SG. Então às vezes 5-3-2 pode ser também interessante. Mas sugiro muito 4-3-3 para essa rodada, é sempre a melhor escalação. Então essa é uma das melhores rodadas para a gente colocar também lateral. Vamos colocar então algumas dicas para vocês em relação ao goleiro. Em relação aos goleiros para essa rodada, a minha primeira opção para essa rodada é o goleiro Everton do Palmeiras, por causa do SG, mas toma cuidado porque o Everton está muito valorizado, 14.5 é muita coisa. Outro goleiro interessante, talvez o goleiro Tadeu também aí, pelo lado do Goiás. Toma cuidado aí porque o Tadeu sentiu o adutor no jogo contra o time da Chapecoense, mas parece que está tudo ok. Mas toma cuidado porque o Tadeu pode ter uma avaliação, alguma coisinha assim, e pode jogar ou não. Mas por enquanto está provável. Outra opção muito interessante é o Marcelo Lomba, porque pode sair com esse dia contra o time do Bahia, que não vai muito bem jogando fora, e pode conseguir também conseguir aí um SG e fazer uma boa valorização pelo lado do Internacional. Outras opções para essa rodada: goleiro Everson pode ser interessante, corre por fora. Goleiro Paulo Victor também pode correr por fora. E a gente vai acabar colocando o goleiro César do time do Flamengo, porque o César ele tem uma pontuação bem interessante. Ele já chegou a fazer pontuações muito boas. Tem 6 defesas difíceis em apenas 3 jogos, então ele tem mais defesa difícil do que jogo. Isso é interessante. E o goleiro César também é baratinho, custa apenas 5,44. Pode fazer uma boa pontuação. Em relação aos laterais, não tem como não falar, Marcos Rocha pode ser a melhor opção para essa rodada. Não foi tão bem assim, claro, fez uma pontuação legal, mas ele já chega a fazer 10 pontos, tem uma média muito boa, então Marcos Rocha pode ser interessante para essa rodada. Acredito muito no Marcos Rocha, mais do que Diogo Barbosa, mas Diogo Barbosa também pode ser interessante por causa do SG. Outras opções, acredito muito no lateral Jorge dos Santos. Pode pontuar muito bem contra o time do Corinthians, pode fazer uma boa pontuação, pode colocar Jorge e também Marcos Rocha. Se não quiser, tem outras opções também interessantes. É o caso do René, pelo lado do Flamengo, que pode sair com uma pontuação com SG, então pode pontuar muito bem, é uma ótima opção para a rodada. Acredito também no Zeca, uma pontuação bem interessante para o Zeca contra o time do Bahia, pode ser legal também. Já que o Moisés, que pega o Zeca lá na lateral direita, ele vai vir pela lateral esquerda, vão se enfrentar, ele sobe um pouquinho, então o Zeca pode conseguir bastante pontuação aí para roubadas de bola. E vamos terminar aqui com a última opção para essa rodada aqui, que a gente vai colocar aqui, que vai ser o Wendel pelo lado do Inter, por causa do preço dele mesmo, que está bem baratinho, faz pontuações boas, tem uma média legal, então vale a pena sim apostar no Wendel, com certeza baratinho, pode ser interessante. Em relação aos nossos zagueiros para essa rodada, Dedé é uma boa opção, Pedro Jeromel é uma boa opção, mas toma cuidado porque estão muito valorizados, fizeram boas pontuações na última rodada. Jeromel pode ser mais interessante que o Dedé para essa rodada. Acredito que o Fortaleza pode meter um golzinho ali, porque faz tempo que não faz gol, então jogando em casa pode ser interessante. Jeromel tem mais chances aí de fazer uma boa pontuação para roubadas de bola. Nós iremos com o Victor Cuesta pelo lado do Inter, por causa do SG. O Cuesta basicamente pode sair com SG para essa rodada. Se quiser colocar o capitão como capitão Cuesta, não acho nem possível assim. Se sair com SG, pode manter uma pontuação muito boa. Para essa rodada, a gente gostaria de Rodrigo Caio. Atenção, nós não vamos ter cartoletas para montar o time inteiro. Eu faria esse time aqui: Rodrigo Caio, Cuesta, Marcos Rocha, Wendel e César. Tudo bem? Só que como nós não temos cartoletas, nós não vamos com o Rodrigo Caio. Mas para mim o Rodrigo Caio é uma boa opção. E a gente vai deixar como dica aí nos outros times que a gente postar no Instagram. Então siga a gente no Instagram, no @cartolalive. Nós vamos acabar colocando aqui como outras opções Antônio Carlos e Edu Dracena. Tá? Antônio Carlos e Edu Dracena para mim são boas opções. A gente vai acabar colocando o Antônio Carlos, já jogou no Avaí, pode ter uma lei do ex, sobe bem de cabeça, Dudu pode dar assistência, então por que não colocar o Antônio Carlos? Pode ser interessante. Em relação aos nossos meio-campistas para essa rodada, cito para vocês Cícero, claro, jogando em casa tem uma média muito boa. O Ilharão também pode ser interessante, jogando uma Nega Rincha, o Ilharão pode ser muito boa opção.
Acredito talvez aí correndo por fora Jean Lucas para roubadas de bola, Everton Ribeiro para fazer boas pontuações, mas acredito muito mais no Casares para essa rodada. São Paulo não vem bem, o Atlético pode meter gol contra o time do São Paulo. Casares está com uma média muito boa, vem fazendo boas pontuações, acredito bastante no Casares, pode fazer uma boa pontuação. Outra opção para essa rodada, Thiago Galhardo. Eu também acho que o Thiago Galhardo pode ser interessante, tem a lei do ex contra o time do Vasco, pode ser muito bom, está sendo uma das melhores opções do time do Ceará. Zé Rafael também vai ser a nossa última opção aqui, outra opção aqui, pelo lado do Palmeiras contra o Avaí. Zé Rafael sempre pontua muito bem, não fez a boa pontuação, mas se tiver um jogo de gols, o Zé Rafael pode dar assistência, então vamos ficar esperto com o Zé Rafael. Eu gostaria de fazer esse time aqui, ó, Thiago Galhardo, Zé Rafael e também o Casares como meio campista. Para mim seria o melhor meio campo para essa rodada. Como nós não temos cartoletas para colocar o Thiago Galhardo, a gente vai acabar colocando mais um jogador que tem grande chance de ir muito bem, que é o Nonato. Já chegou a fazer boas pontuações, tem uma média até que legal, 5,75, faz uma boa pontuação e pode ser também interessante. Rodrigo Lindoso corre por fora também, Luan também por conta de jogar em casa, roubar bastante bola, pode ser interessante. Resto, eu não acredito muito, acho que essas são as melhores opções para meio campo. Em relação ao atacante para essa rodada, não tem como não falar de Dudu, não tem como não falar de Bruno Henrique, não tem como não falar de Everaldo. São 3 atacantes que eu gostaria de ir, sim. Gostaria de colocar esses 3 atacantes para essa rodada, mas nós não temos tanta cartoleta assim, são muito caros. Então a gente vai acabar colocando o Dudu, que pode ser uma boa opção, já que o Avaí vai se defender bastante, então o Dudu pode chutar fora da área, o Dudu pode cobrar escanteios, então é uma das melhores formas para o Palmeiras fazer gol para essa rodada, já que o Avaí vai ser bem difícil assim penetrar na defesa, então eu acredito muito no Dudu para essa rodada. Bruno Henrique também é uma boa opção para a rodada, é um jogador que pontua muito bem, embora tenha ido muito mal na última rodada, o Bruno Henrique pontua muito bem, então eu acredito sim, pelo lado do Flamengo, o Bruno Henrique. Nós não iremos com o Bruno Henrique por causa da cartoleta, a gente vai acabar colocando o Gabriel no lugar dele, que também é uma boa opção. Gabigol foi o último artilheiro do campeonato em 2018, então pode ser interessante, vem de desvalorização, pode valorizar nessa rodada, pode ser legal. E também para essa rodada nós iremos com Everaldo da Chapecoense. Everaldo é uma boa opção para rodada. Everaldo é um cara que, aí você me pergunta, putz, mas o Everaldo realmente pontua muito bem? Olha, eu vou mostrar para vocês um gráfico bem interessante. Todos os jogos do Everaldo, quando joga em casa, ele pontua bem. Então aqui, ó, contra o Inter, que foi a primeira vez, pontuou muito bem. Contra o Atlético Paranaense, pontuou muito bem. Então mostra que o Everaldo, quando joga em casa, pontua bem, joga fora, pontua mal. Joga em casa, pontua bem, joga fora, pontua mal. Joga em casa, pontua bem, joga fora, pontua mal. Joga em casa, pontua bem, joga fora, pontua mal. Joga em casa, provavelmente pode bem, já que o Fluminense também toma muito gol. Então por que não apostar no Everaldo? Ele finaliza muito, então o Everaldo também nunca negativou no Cartola. É um jogador interessante até para como colocar de capitão. Para terminar as opções, vou citar Nico Lopes por causa da valorização dele nessa rodada, pode valorizar. Eu sei que muita gente foi muito mal com o Nico, mas acho que o Nico pode valorizar nessa rodada. O Thiará pode ser muito interessante para essa rodada. É um jogador muito bom, tá vendo uma fase muito boa, então pode ser interessante. Outras opções, Daverson, ótima opção para rodada também, pode meter gol. Vitinho também uma boa opção. E basicamente vão ser essas opções que eu vou falar. Corre por fora Marinho, Michael, João Pedro também, claro, pode ser interessante. Mas basicamente vai ser isso. Em relação aos nossos técnicos, nós não temos muitas cartoletas, mas eu sugiro para quem tem cartoleta Luiz Felipe Scolari, Marcelo Salles e também Odair Hellmann. Odair Hellmann para mim é a melhor opção porque pode valorizar e pode pontuar muito bem. Como nós não temos cartoletas, nós iremos colocar um time que joga em casa em relação a técnico. Como essas opções aqui não são tão boas, a melhor opção talvez seja o Vasco, que está vendo uma fase muito interessante. Rogério Ceni também pode ser interessante, mas o Cruzeiro é um time bem difícil para mim de se enfrentar. Em relação aos nossos capitães para essa rodada, Vitor Cuesta, uma boa opção para rodada. Marcos Rocha, outra opção para rodada. Casares, Zé Rafael também outra opção. Gabigol, Everaldo, Bruno Henrique, Dudu, todas as opções são muito interessantes. Nós fomos com o Dudu na última rodada, não foi muito bem. Como o Avaí se fecha muito bem, não acho que vai ser um jogo tão fácil assim para o Palmeiras, embora para mim acredito que o Palmeiras vai ganhar. Flamengo também a gente não sabe se o Gabriel pode meter gol. A gente vai acabar colocando o Everaldo, uma coisinha diferente, vamos tentar postar um pouquinho diferente. Como eu disse pra vocês, o Everaldo pontua muito bem jogando em casa, então por que não apostar num cara que pontua muito bem jogando em casa?
esse ficou o time. Atenção, o time custou 132,78, um time não tão caro assim, mas é um time interessante para essa rodada. Muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. Não se esqueça de dar o like nesse vídeo. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram, @cartolalive, porque iremos postar times diferentes para essa rodada. Tamo junto, muito obrigado e até depois da Copa América, já que a gente vai ter uma paradinha. Então, tamo junto, abraços e rumo à metade na rodada número 9.